Olá, meu povo! Tudo bom com todo mundo? Olha o professor Vitorino Rodrigues aqui novamente na área para falarmos sobre língua portuguesa. Alunos do 8º ano, pegue caderno, lápis, borracha, anote tudo e leve ao professor, ok? Olha, ontem falamos sobre inferência. Foi isso? Localizar, inferir informações do texto lido. E hoje, qual será a nossa habilidade? Qual será o gênero? Se liga, estamos no ar, nossa aula começou agora! E vamos descobrir qual a habilidade que vamos trabalhar, ok? Já sabe, opa, crônica, mais uma vez trabalharemos o gênero crônica, mas hoje vamos rever uma habilidade que trabalhamos inclusive há algumas poucas semanas, que são os efeitos de sentido decorrentes da pontuação. Lembram que trabalhamos essa habilidade em aulas anteriores? Por isso eu creio que não teremos grandes dificuldades, tá? Então essa habilidade, os efeitos de sentido provocados pelo uso do ponto final, ponto de exclamação, interrogação e reticências, tá? É uma habilidade que nós já conhecemos, crônica também já estudamos, tanto numa aula aí há 2 semanas passadas, mas ontem também trabalhamos crônica, tá? Então, vamos lá, mão na massa, não é verdade? Bom, vamos ler alguns trechos de crônica, para que possamos analisar o uso desses sinais de pontuação. Nós já vimos que esses sinais de pontuação, o ponto final, por exemplo, ele encerra um período, ele pode ali separar frases dentro de um parágrafo, pode estar ali nas abreviaturas, tá? Na verdade, nós vimos isso. Essa primeira questão vai falar um pouco sobre a pontuação, ponto final. Vamos lá, o juiz, depois a gente vê o comando da questão. Houve uma reunião do Moreirão e do Moreirinha comigo e com o Orlandinho 3 dias antes do jogo para tratar de um assunto importante. Quem seria o juiz? Quem apitava os jogos Universal normalmente era o seu Bruno da farmácia. Mas o seu Bruno da farmácia não era de confiança. Às vezes se distraía, uma vez saía no meio do jogo dizendo: continuem, continuem, para ir à farmácia dar uma injeção. E confessava que não gostava de marcar pênalti. Ah, não sou de dar pênalti, dizia, como se fosse uma prova de bom caráter. Dava injeção sem dó, mas não dava pênalti. O seu Bruno da farmácia não servia. Propus o coronel Demétrio, que gostava de assistir aos jogos no campinho, parecia conhecer as regras de futebol e, como militar, imporia respeito dos dois lados. O quê? Moreirão. O coronel Demétrio não pode caminhar, mal pode caminhar, não. Ele não precisa se mexer muito. Duvido que ele ainda possa soprar um apito. Está certo, concedi. O coronel Demétrio também foi vetado. E o Lúcio também foi vetado. Então observe que há uma combinação aí sobre quem vai apitar, quem vai ser o juiz desse jogo, tá? E eu falei lá no início do ponto final, e aqui essa questão, na verdade, é sobre o ponto de interrogação, que é um sinal, né, que cria normalmente efeitos de pergunta direta, mas pode ser uma dúvida, né, várias possibilidades de intencionalidade, intenção para esse ponto de interrogação. Então vamos lá. No trecho, houve uma reunião do Moreirão e do Moreirinha comigo e com o Orlandinho, 3 dias antes do jogo, para tratar de um assunto importante. Quem seria o juiz? Então o sinal de interrogação sugere, nesse contexto, o que ele sugere? Há uma pergunta direta. Aliás, né? Vamos aqui na ordem das alternativas, desculpa. Ele expressa uma alegria, dúvida, uma pergunta direta, uma pergunta indireta. Qual dessas intenções aí nós temos como efeito do ponto de interrogação? Vou dar um tempinho para vocês matar essa charada que está super simples e volto já já para comentar, ok? Uns 15 segundos eu acho que vocês resolvem.
Então, já sabem a resposta? Olha só, vamos voltar ao texto rapidinho. Houve uma reunião do Moreirão e do Moreirinha comigo e com o Orlandinho, 3 dias antes do jogo, para tratar de um assunto importante. Quem seria o juiz? Quem seria o juiz? Quem apitava os jogos do Universal normalmente era o seu Bruno, da farmácia. Mas o seu Bruno da farmácia não era de confiança. Eu voltei um pouquinho aí, só para entendermos um trecho maior. Mas aí, quem seria o juiz? Houve uma reunião. E aí, fulano, tal. E aí, quem vai ser o juiz? Isso significa dizer o quê? Que havia aí uma sugestão de alegria, eles estavam alegres com isso, de ter um jogo ali na sequência, e eles ainda não saberem quem seria o juiz. Vocês acham que isso é uma alegria ou é uma preocupação? Talvez, né? Não, uma alegria não é. Se vai ter um jogo ali, está praticamente em cima do jogo, e não há um juiz, e tem que haver um juiz, é um elemento importante no jogo. Imagina começar um jogo sem ter um juiz. Então não pode ser alegria, não podem estar alegres com isso. Vocês compreendem isso? Que não é a letra A? A letra B, uma dúvida. Ah, e pode ser. Ora, quer dizer, eles não têm um juiz, então eles começam a especular. Não, o Bruno da farmácia não serve, o Moreirinha, o fulano. Então eles começam, ou seja, eles estão o quê? Com dúvida sobre quem vai ser o juiz, tá? Por isso aí que é a letra B. Uma pergunta direta. Observe que quando ele diz assim, houve uma reunião do Moreirão e do Moreirinha comigo e com o Orlandinho, 3 dias antes do jogo para tratar de um assunto importante. Quem seria o juiz? Observe que não há aí um momento de interlocução. Não está retratado nesse trecho um diálogo ainda. Apenas o narrador que vai ali, meio que apresentando os personagens e colocando ali qual a dúvida desses personagens. Mas não há uma pergunta direcionada a uma pessoa específica. O Moreirinha não está perguntando ao Moreirão e vice-versa. Não está acontecendo isso, compreende? Se eu chego para você e digo assim, vem cá, nesse ponto de ônibus, passa ônibus que vai para Santa Sofia, que vai para Vila Bandeirante, que vai para o Promorá, que vai para o Redonda, entende? Eu estou perguntando para alguém que está na minha frente, eu estou conversando, isso é uma pergunta direta, não tá? Nesse momento não há esse tipo de situação. Eles estão ali reunidos e é uma dúvida, quem seria o juiz? E também não é uma pergunta indireta. Pergunta indireta é quando você pergunta afirmando, eu não sei que horas são. Ora, isso é uma pergunta indireta, é como se eu estivesse perguntando, que horas são? Você sabe me dizer as horas? Compreendeu? Eu não sei por que eu vim parar aqui. Eu estou afirmando, mas é uma pergunta indireta, ou seja, no fundo eu estou querendo saber por que eu vim parar aqui, o que eu vim fazer aqui. Entenderam que é pergunta indireta? Então não se trata aí desse contexto, por isso que é a letra B, é uma dúvida, eles não sabem quem vai apitar o jogo, estão especulando quem convidar, né? E aí para chegar a um consenso e então fazer o jogo, ok? No trecho, o que disse o Moreirão? No 4º parágrafo, os pontos de interrogação e exclamação sugerem. Ora, observe o seguinte, gente. Ponto de interrogação pode ser uma dúvida, pode ser uma pergunta direta. Ponto de exclamação pode ser sentimento como surpresa, né? Ali nas interjeições, pode falar sobre medo, admiração, enfim. Pode dar essas intencionalidades. E aí eles estão os dois juntos, né? Então, quando eu coloco um ponto de interrogação e um ponto de exclamação juntos, e pensando nesse contexto, o quê? Quer dizer, alguém deu uma sugestão, e quando ele disse o quê? O quê? Esse fulano, essa pessoa vai apitar o jogo? Né? Vocês compreenderam aí a situação? Então vamos lá. Sugerem o quê? Admiração. Isso aí, eles estão admirados, essa pessoa está admirada, o Moreirão está admirado com esse nome que foi colocado aí como proposta para apitar o juiz. Admirou-se, não será? Desafio, da ideia de desafio, indignação ou teimosia. 10 segundos para vocês pensarem juntos, e daqui a pouco compartilhamos aqui, eu aqui, vocês na casa de vocês, estudando todo mundo junto, aprendendo todo mundo junto, tá bom?
10 segundos para a gente confirmar. Então, já sabe, o quê? Olha só, vou voltar lá para o texto. Ó, o quê? Disse o Momeirão, o coronel Demétrio mal pode caminhar. Observe que quando a pessoa deu a sugestão, automaticamente, né, o Moreirão pulou lá longe. O quê? Não, isso aí de jeito nenhum, ele mal pode caminhar. Como é que vai poder conduzir o jogo? Como é que vai ser o juiz do jogo? Compreenderam? Então, naturalmente, que não é admiração. Ele está contestando. Ele não aceitou a sugestão. Um desafio, não, um desafio coisa nenhuma. Ele não aceita aquela sugestão. Ele não gostou daquela sugestão. Ele se indignou, é uma indignação. Ele está indignado. Como é que alguém pode sugerir o nome daquele, uma pessoa que mal pode andar, apitar um jogo? Compreenderam aí essa história? Por isso que a letra C, teimosia? Não, não é teimosia. Ele inclusive, poderia até ser, né, teimar, mas aqui nesse caso, ele tem um argumento, né? Ele tem um argumento que eu mostrei para você, ele mal pode caminhar. Então, por isso que é a letra C, é indignação. Ele se indignou, não pode, não tem o menor sentido, não tem o menor cabimento aquilo. Compreenderam? Vamos agora para a terceira questão, nós vamos reler aí um trecho da crônica que lemos ontem, A Estranha Passageira, tá? Para responder essa questão. Madama sossegou e os outros passageiros já estavam conformados. Olhou pela janela e disse: olha lá embaixo. Eu olhei e ela acrescentou: como nós estamos voando alto, moço, olha só. O pessoal lá embaixo até parece formiga. Suspirei e lasquei. Minha senhora, aquilo são formigas mesmo. O avião ainda nem levantou voo. Observem que o comando da questão é o efeito de sentido no uso das reticências na frase. Olha só, o pessoal lá embaixo até parece formiga. Indica uma interrupção no texto para. Então, observe que a reticência, ela interrompe o texto, interrompe uma fala, interrompe uma frase. Agora, para criar efeito de quê? Qual é o efeito que essa interrupção cria aí? Né? Letra A, cria uma certa dúvida no fluxo da narrativa. É porque a pessoa está na dúvida do que vai dizer, aí ficou, olha, então, vocês fizeram entendem? Interrompe o fluxo da narrativa. Chamar a atenção do moço sobre o que a mulher vai dizer é uma possibilidade, mas vamos pensar. Né? Olha só, o pessoal lá embaixo até parece formiga. Quando ela, olha só, ela para a frase, talvez para destacar, né? Para voltar a atenção do moço para o que ela vai dizer em seguida. É uma possibilidade. Letra C, provocar um forte efeito de humor do personagem. Será que aí ela está querendo ser engraçada? Essa reticência aí, ou então o narrador do texto coloca isso para parecer engraçado? Ou despertar a imaginação do leitor no fluxo narrativo, sobre o fluxo narrativo. O que vocês acham? Vou dar um tempinho para vocês concluírem aí, tá? É uma reticência, ela interrompe, né? Ela interrompe aí o texto, né? Ela interrompe a frase, mas qual o efeito? Que efeito se cria com essa interrupção? É isso que nós vamos marcar e eu vou dar aí 15 segundos para vocês pensarem, volto já para comentar. Então, responderam? Hein? Ó, como nós estamos voando alto, moço, olha só, o pessoal lá embaixo até parece formiga.
Olha só, pausa, interrupção. O pessoal lá embaixo até parece formiga. Bom, essas reticências aí indicam uma interrupção do texto para quê? Letra A, criar uma certa dúvida no fluxo da narrativa. Observe que ela não tem dúvida alguma, ela está apontando, é formiga. Não há intencionalidade de dúvida aí, tá? Não há. Chamar a atenção do moço sobre o que a mulher vai dizer. Ah, sim, sobre o que ela vai dizer. A mulher usa isso para chamar a atenção do moço sobre o que ela vai dizer. Né? Olha lá, olha, moço, olha, moço, oi, moço, olha. Aí ela pausa, que é o tempo que ele vai voltar a atenção para ela. Olha ali, parece formiga, né? Lá embaixo até parece formiga. Então observe que há sim essa intenção de voltar a atenção, né, do moço aí, do passageiro que está do lado dela, para o que ela vai dizer em seguida, que é a questão das formigas, ok? É a letra B. Provocar um forte efeito de humor do personagem? Não. Fica divertido, mas não é para provocar, não há a informação aqui mais precisa, sob o ponto de vista da reticência, não é provocar o humor. O contexto, a frase toda, fica até engraçado, mas a reticência, que é o ponto de atenção que nós temos para essa questão, dá conta disso. Voltar a atenção, chamar a atenção, que é a letra B, que nós já falamos antes. Despertar a imaginação do leitor no fluxo narrativo? Não há um suspense aí para criar a imaginação, não há essa intencionalidade. É apenas realmente a letra B, que é voltar a atenção do moço aí, do passageiro que está do lado dela, para o que ela vai dizer em seguida, ok? Quarta questão. Leia o trecho abaixo, retirado da crônica, o que dizem as camisetas. Apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral, apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. Entenderam? O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral, apreensivo, né? Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. O efeito de sentido provocado pelo uso da exclamação em devia ser proibido. Indica o quê? Quando ele diz devia ser proibido, pá, puf, ponto de exclamação, né? Então, o efeito do uso dessa exclamação indica o quê? É um espanto, ele está espantado? É uma ordem, uma chateação ou um desejo? Nesse contexto, nessa situação em que aparece nesse texto, qual seria? Qual é o efeito de sentido provocado por esse ponto de exclamação? 10 segundinhos aí para vocês pensarem, 15 aí no máximo. Eu acho que você já tem a resposta, mas não custa nada a gente dar uma conferida, rever, reavaliar, tá bom? Volto já para corrigir, para comentar. Então, devia ser proibido. Olha só, apareceram tantas camisetas com inscrições que a gente estranha ao deparar com uma que não tem nada escrito. Então, observe que a questão, o ponto de discussão aí da crônica é isso, uma camiseta que não tem nada escrito. Ou seja, alguém que não toma partido. O que é que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral, apreensivo. Observe que parece-me que estão aqui no ambiente de votação de uma eleição, né? Em que as pessoas vão com camisetas com seus candidatos, ou com suas ideias, ou com suas propostas, enfim. É um ambiente em que alguém deveria, né, se decidir sobre alguma coisa, sobre alguém. No entanto, a pessoa está com a camisa em branco, que não tem nenhuma frase, né? Não diz nada, né? Então, o que ele está anunciando? Indagou o cabo eleitoral apreensivo. Será que faz propaganda do voto em branco? Devia ser proibido. Então, observe que, a partir do momento em que não há nenhum candidato, não há nada ali escrito,
ele deduz aí que se trata de um voto em branco e vai em cima, devia ser proibido. Ou seja, ele não gosta daquela situação, ele acha que a pessoa tem que se decidir. Voto em branco não, você tem que escolher alguma coisa, você tem que optar por alguém. Esse é o pensamento desse personagem, dessa pessoa aí. Então, quando ele diz devia ser proibido, indica o quê? Que ele está espantado? É um espanto? Ele está numa situação que alguém tem que se definir, ele vê que alguém que não se define, que não toma partido de nada, e ele se espanta com aquilo, né? O espanto... Não é uma situação de espanto. Né? Ele não está aí surpreendido, espantado com isso, não. É uma ordem. Não, ele não está dando ordem para ninguém. Ele faz um comentário, ele dá uma opinião dele, mas não é uma ordem. Uma chateação de ver. Aí sim, ele fica chateado, ele condena esse tipo de atitude, ele acha que alguém tem que se decidir. Ou seja, devia ser proibido. Você fazer propaganda de voto em branco, devia ser proibido. É isso que ele diz. Por isso que é a letra C. Expressa aí a chateação dele com alguém que ousa, alguém que tem a coragem de fazer propaganda do voto em branco, porque ele acha que você tem que escolher entre, né, enfim, optar por um candidato, ou enfim, por uma ideia, ter uma escolha, sair de cima do muro, como se diz, né? E um desejo? Não, um desejo não, ele não fala de desejo, ele está aí chateado porque a pessoa aparentemente estaria fazendo propaganda do voto em branco. Ele fica chateado com isso. Ele acha que a pessoa tem que escolher outra coisa, não o voto em branco, ok? Por isso que é a letra C. Vamos agora para a nossa última questão. Leia o trecho abaixo, retirado da crônica Ousadia. A crônica Ousadia nós lemos numa aula lá, né? Acho que há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás mais ou menos, nós lemos esse texto e vocês fizeram atividade sobre ele também. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, a alguns passos. Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele. Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater aflita. Abre aí. O efeito de sentido provocado pelo uso do ponto final em se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, a alguns passos. Ponto final. Qual é o efeito? O que indica o uso do ponto final aí? Letra A, o fim de uma frase declarativa. Letra B, a separação de frases dentro de um parágrafo. Letra C, certa hesitação do pensamento do narrador. E letra D, um corte do fluxo de pensamento do narrador. Então, nós temos aí 4 opções, 4 alternativas, e vocês vão me dizer aí qual é o efeito de sentido aí provocado ao se utilizar esse ponto final. Bacana? Vou dar um tempinho para vocês pensarem e retornamos já para comentar a questão. Então, já mataram a charada, já sabem a resposta. Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, a alguns passos. Ponto. Somente quando dobrou à direita para entrar no edifício onde morava, arriscou uma espiada. Lá vinha ele. Correu para o apartamento, que era no térreo, pôs-se a bater aflita. Abre aí. Então, o efeito de sentido provocado pelo uso do ponto final nessa frase, primeira frase que tem aí, se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, alguns passos, indica o fim de uma frase declarativa. Ora, é uma frase declarativa, com certeza. Está declarando aí que essa pessoa vinha, né? Se olhasse, veria que ele a seguia, meio ressabiado, alguns passos. Isso é uma declaração. E há um ponto final. E é o fim dessa declaração, dessa frase declarativa. Então, a letra A, ela está correta. Lembra? Pode ser o fim de uma frase declarativa, pode ser uma abreviatura, o ponto final, né? Pode ser separar frases no meio de um parágrafo, poderia ser.
Letra B, a separação de frase dentro de um parágrafo. Poderia ser, mas observe que pela localização aí no texto, a espacialidade do texto, depois que diz, se olhasse, veria que ela seguia meio ressabiada alguns passos, acabou o parágrafo aí, já vai para um parágrafo seguinte. Então, observe que é a única frase, ela é uma frase única nesse contexto de enunciação, né? É uma frase única, não há um parágrafo aí, não há outras frases na sequência que justifiquem, por exemplo, a letra B. Então, não é a letra B realmente. Certa hesitação do pensamento do narrador, gente, hesitação, a letra C, e o corte do fluxo de pensamento, isso aí é característico das reticências e não do ponto final. O ponto final é marcado, pá, final, acabou, ponto final, tá? Por isso que a resposta correta é a letra A. Ele marca o fim de uma frase declarativa. Professor, mas a letra B... Não, a letra B poderia, mas nessa situação, essa frase não está dentro de um parágrafo. Ela está isolada, ela está única, absoluta. Né? Por isso que não é a letra B. Para ser a letra B, teriam que ter outras frases formando o parágrafo. Não há. O que está aí é uma frase absoluta, sozinha. Compreenderam bem? É isso. Eu acho que vocês conseguiram compreender esse conteúdo, mas se não conseguiram, já sabem, né? Leva as dúvidas ao professor e tudo se resolve. O importante é que todos nós consigamos compreender tudo. Bacana? Nós vamos encerrar nossa aula por hoje. Bacana? Aqui trabalhamos hoje aí os efeitos de sentido com o uso do sinal de pontuação, ponto final, ponto de exclamação, interrogação e reticências. Nos despedimos da aula de hoje. Fiquem bem, fiquem com Deus. Levem as dúvidas, como eu falei no início para o seu professor. E tchau, tchau. Até a nossa próxima aula. Bacana?